Qual o impacto da tecnologia na evolução do direito? Hoje vivemos uma evolução tecnológica sem precedentes, que ninguém discute. Mas algo que muita gente discute é sobre o impacto desse avanço nas relações humanas, no trabalho, na ética, enfim, na sociedade. Trazendo para o mundo da advocacia, você já se perguntou como o direito vai passar por todas essas mudanças? E mais, como ele pode contribuir para essas transformações que são inevitáveis? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falar como a tecnologia impacta o direito, tenho o prazer de receber no Juridicast a Silvia Piva, que é COO e sócia do GHBP Advogados e fundadora da DAO-DDs. Silvia, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Leandro, prazer estar aqui no Juridicast para falar sobre esse tema que eu amo tanto, que gosto tanto e que vai ser um papo com certeza muito interessante. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Silvia. E a gente entrando aqui no tema, quais são as principais soft skills que os profissionais do direito precisam desenvolver para enfrentar os desafios que estão por vir e os que já estão presentes já no dia a dia deles, né? Leandro, é assim, eu gosto de, primeiro, colocar uma coisa que você colocou no início aqui da nossa conversa, que é como a tecnologia interfere na nossa vida. A gente tende a normalizar essa tecnologia, a gente não percebe a tecnologia. Eu gosto do exemplo do peixinho que não percebe que ele está envolvido na água, né? Que ele vive num ambiente submerso. E é mais ou menos assim que a gente faz com a tecnologia. A gente está permeado da tecnologia o tempo todo, e em tecnologia em sentido amplo, tudo aquilo que nos permite uma sobrevivência, então a roupa, a tecnologia da eletricidade, das nossas casas, não só as tecnologias digitais, né? Quando a gente começa a olhar sobre esse prisma, a gente começa a perceber que as tecnologias também vão evoluindo. Então a gente tende a só perceber o celular novo, o novo computador. Então quando a gente olha para isso, o que a gente foi fazendo ao longo do tempo para melhorar as nossas habilidades? Não é simplesmente olha, nós temos que ser assim. Como a gente evolui nessa simbiose humano-tecnologia? Então, ao mesmo tempo, quando eu vou buscar uma performance, eu busco um tênis mais adequado, e aí vou buscar uma planilha de exercícios para fazer corrida. Eu não sou esportista, tá? Mas eu sei que quem gosta de correr gosta de planilhas, e aí sempre se superar. Quais são as competências que eu preciso me observar no mundo que vai sendo automatizado, que vai me levando a escolhas que muitas vezes eu não reflito. Então, eu gosto muito da ideia que o Fórum Econômico Mundial coloca até 2030, que são habilidades bastante abrangentes, mas que vão trazer no mundo mecanizado e que vai se digitalizando a cada dia mais, para a gente perceber. Por exemplo, o pensamento crítico, algo super desejado para os advogados, parece que é algo óbvio, mas será que ainda esse pensamento crítico que era na época em que a gente lia uma revista Veja, ou que a gente assistia um jornal nacional, é o mesmo pensamento crítico que a gente precisa ter hoje quando a gente recebe uma informação via WhatsApp ou quando a gente lê uma notícia em qualquer blog? Então, assim, esse pensamento crítico, agora pensando, né, numa era de inteligência artificial onde viralizou o ChatGPT, será que tudo que está escrito ali é verdade? Então, o ser humano buscou a verdade ao longo do tempo, desde a época em que ele não, da oralidade, olhava lá para o céu e falava assim, peraí, hoje a lua está mais para cá, eu entendo que é isso que vai acontecer. Como a gente pensa diante dessas realidades tecnológicas existentes? Então, o pensamento crítico é fundamental, mas um pensamento crítico cada vez mais sofisticado. Ao mesmo tempo, quando eu me jogo na quinta marcha do piloto automático e desço a ladeira só fazendo e executando coisas mecanicamente, eu também estou deixando de construir uma habilidade importante, que é a habilidade de conectar conhecimento, flexibilidade cognitiva, que é receber os outros inputs e aí saber onde é que eu aplico. E aí, obviamente, que aí nós vamos falando de outros gatilhos, criatividade, a colaboração. Então, quando a gente vive num mundo mecanizado, mecanicista, a gente está preocupado o quê? Com a execução. Fazer aquilo que me foi orientado, ordenado, faço, executo. Mas será que é isso hoje? Esse modo de realizar atividades, que é da era industrial, faço, executo a partir dos comandos e controles do meu agente superior ali, do meu gerente, do sócio. Esse executar não se parece mais a uma atividade mecânica que as máquinas podem fazer melhor que nós? E o pensar? Como é que está o seu pensar? Então, se a gente tiver que resumir tudo isso,
a gente vai colocar as nossas sensibilidades, né? Porque colaboração tem a ver com sensibilidade, com empatia, com escuta, algo que a gente hoje faz muito pouco, né? Me incluo nesse rol de necessidades de escutar cada vez mais e não falar por cima. Então, habilidades cognitivas humanas que se relacionem com as tecnologias, especialmente as digitais. Então, eu colocaria assim, para a gente sintetizar: pensamento crítico, essa flexibilidade cognitiva que vai abrir uma série de abrangências aqui para a gente, e os gatilhos de criatividade, da gente pensar o lúdico para enriquecer essa nossa atividade do pensar. Muito interessante, Silvia. E você mencionou bastante a questão do mecanicismo, né, que a gente vive. E hoje todos nós estamos presos a diferentes telas, né, consumindo conteúdos muitas vezes ditados por algoritmos, né, ou seja, estamos também sendo robôs em alguma medida. E aí, como o advogado ou a advogada que nos ouve agora pode sair desse piloto automático? Primeiro que é extremamente desafiador sair de um piloto automático, porque quando a gente cria os nossos modelos de vida, a gente cria rotinas, a gente cria formas de agir. Só que se a gente deixa de pensar sobre essas nossas formas de agir, a gente meramente está replicando esses modelos ao longo da vida. Então, quando eu, especialmente aqui hoje, que cuido de times jurídicos que estão submersos em atividades de toda ordem, atividades estratégicas, atividades operacionais, de execução, são times que lidam com isso dia a dia. Como é que a gente faz? A gente primeiro precisa dialogar, a gente precisa conversar. Então, colocando isso dentro da realidade do advogado. Eu levanto todos os dias, as pessoas falam, né, de uma ideia de, olha, qual que é meu propósito, que é uma coisa abstrata, é importante, mas como é que eu levo isso para uma visão prática? Acordei, como é que eu vou planejar o meu dia? Porque se eu não planejar o meu dia ou a minha semana, porque a gente precisa fazer isso num curto prazo, porque é tudo, nossa vida é cheia de incertezas, a gente faz uma agenda, mas ela, né, vai acontecendo. Se eu não planejo, eu sou dragada para o piloto automático. Então, eu gosto das atividades os nossos checklists de final e de início de ano, mas eles precisam ser feitos numa cadência e com consistência. Por quê? Porque você fazer esse planejamento e esse replanejamento e suas repriorizações ao longo do ano faz você imediatamente sair do piloto automático. Você precisa ter consciência que nós precisamos ter intenção de fazer as coisas, porque no mundo veloz como esse, das tecnologias digitais, como você disse, em que a gente fica só trocando de tela, se nós formos só modulados pelo comportamento do agir, daquela experiência que foi projetada para nós, no caso uma rede social, nós vamos facilmente passar o dia todo rodando a tela. Veja como é gostoso, como a gente passa 3 horas e a gente vê que assim, meu Deus, eu já estou aqui há 3 horas. Sim, você está há 3 horas. Por quê? Porque aquilo foi feito para te dar o gatilho da ação de ficar ali o tempo todo. Então, qual é o meu gatilho de ação para controlar aquilo? O meu gatilho de ação vou fazer uma programação e uma priorização para que eu possa entender que se eu levar no automático, eu simplesmente vou estar dentro da agenda de outras pessoas. E eu preciso ter a minha agenda, a agenda que eu construí, que é importante para esse meu rol de relacionamentos, desde a sua casa, sua atividade jurídica, seus aprendizados e tudo mais. E, Silvia, pelo que eu estou entendendo, mesmo nesse planejamento de agenda, é fundamental ter um espaço para se questionar, né? Porque senão você também corre o risco de fazer um planejamento e executar ele, eventualmente, de uma maneira ímpar, mas só ficar executando e aí, no fim, cair no piloto automático também, não? Sem dúvida, é o pensar sobre o que é esse seu planejamento. Então, para quem é essa sua agenda, né? Para qual objetivo que você quer efetivamente atingir? Inclusive, planejar o descanso, porque o descanso é que vai nos dar possibilidade da gente ter essa parada diante de tantas informações que a gente recebe o tempo todo. Então, qual é o momento, especialmente nós que trabalhamos com atividades cognitivas, né? O advogado, ele precisa pensar. Se a gente está falando que ele precisa ter um pensamento crítico, que hora que eu esvazio essa mente? Às vezes pode ser os 15 minutos que você fica sozinha num ambiente privado, por exemplo, né? Aquele ambiente que só você vai. Por favor, pense. Deixa um pouco o celular, pensa um pouco naquele momento que você vai, no caminho que você faz no trajeto da sua casa. Então, eu acho que a gente, no planejamento, também envolve a gente ter o nosso tempo para reflexão. A gente não precisa entrar no piloto automático, que eu falo que, inclusive, é do concordar e do discordar. Não preciso imediatamente discordar ou concordar com algo. Eu posso pensar, que aí a gente sai um pouco desse automatismo, né? E eu acho que isso é que é fundamental num tempo de hoje, onde a gente acha que tem que concordar com tudo, falar por cima, fazer as coisas, tal, mas espera aí. Que horas a gente está refletindo sobre isso que a gente está
fazendo. Silvia, avançando aqui no nosso episódio, eu sei que você estuda bastante tecnologias emergentes e quando a gente fala delas, né, como a inteligência artificial, é natural que as pessoas pensem que robôs e softwares eventualmente vão substituir o trabalho de muitos profissionais. E aí, nesse contexto, uma pergunta bem objetiva aqui para o nosso público. A inteligência artificial, ela vai substituir os advogados? Eu acho que o advogado, ele não tem, se ele se entender o que ele faz, ele não vai ser substituído, mas ele precisa entender o que ele faz. E entender o que ele faz significa saber para que ele age, em prol do quê. Se for para responder simplesmente algo sem pensar, nós vamos dizer o seguinte, olha, nós não vamos precisar de advogado, porque se você for hoje no chat GPT-3 e fazer várias perguntas, inclusive sobre o entendimento do Supremo, ele vai lá e te responde. Por que eu tô te falando isso? Porque eu testei. Com uma melhoria aqui eu respondo melhor? Eu respondo. Agora, para que o advogado serve? Para que ele sempre serviu? É para servir o próprio direito? É para servir a burocracia? Porque é muito isso que a gente tem feito ultimamente, né? Sim. O advogado servindo o próprio direito. Mas quando a gente pensa que o advogado vem para servir a sociedade, para servir um conjunto de estabilidade social, a gente vê que a atividade do advogado, além de importante, ela é riquíssima e ela é fundamental enquanto estivermos entre seres humanos na Terra e mais, entre seres humanos interagindo com máquinas. Não é possível que uma máquina apenas vá prevenir o conflito. Nós vamos precisar ter conversas, nós vamos precisar ter vínculos de confiança. E por isso que essas questões, elas são muito mais complexas do que dizer sim ou não. Mas, obviamente, que se eu hoje executo uma coisa apenas de repetição, poxa, sim, é claro que vão ter coisas melhores. Mas será que a minha advocacia é só isso? E aí, fazendo um alerta para aqueles profissionais hoje que ocupam papéis bastante burocráticos extremamente necessários nos escritórios de advocacia, eu vou falar porque é uma área que eu lido muito, que é a área de controladoria, por exemplo. Tá. Nossa, então esses profissionais que escolheram ser os controllers jurídicos, eles fazem coisas repetitivas. Não é bem assim. Porque quem entende sobre um fluxo importante, quem dá a governança, hoje ainda é preciso uma capacidade cognitiva humana muito grande. Entender por que se faz isso, por que isso é necessário, porque se a gente entra só num esquema de automações, nós criamos um ambiente totalmente robotizado. Te falo também por experiência própria. Quantas vezes a gente não entrou nos fluxos dos próprios sistemas, porque isso é importante, né? Você ter aderência a um sistema tecnológico dentro do escritório de advocacia faz você aderir àquele fluxo. Só que quantas vezes você não percebe que aquele fluxo ele está engessado? Por quê? Porque é aquilo que coube naquela caixinha. E aí você fala assim, quem é que vai dizer para você que aquele fluxo é redundante? Ou assim, olha gente, o que nós estamos fazendo aqui é meramente um retrabalho. Nós podemos fazer totalmente diferente. Quem é que diz isso hoje para nós? É o ser humano que avalia o contexto. Então, esses advogados de controladoria, eles são muito contextuais. Eles podem avaliar muito o contexto dos fluxos de operações que estão acontecendo dentro de um escritório. Então, para vocês que são de controladoria ou legal operations, vocês também não serão substituídos, mas é importante que vocês observem o arcabouço contextual de um escritório e consigam perceber o quanto a simbiose entre a máquina e o ser humano podem fazer a diferença nesse contexto também, que é você ter boas habilidades para mexer com essas ferramentas, entender o fluxo e aí poder propor possibilidades que vão melhorar aquele fluxo de trabalho daquele determinado ambiente. E Silvia, o futuro ele sempre traz incertezas, né? E hoje, diante de todo o avanço tecnológico que a gente está conversando aqui, a gente experimenta cada vez mais um grau de incerteza muito grande. E aí a pergunta que eu tenho, né, que eu acho que não é simples a resposta eventualmente, é como lidar com a ansiedade promovida por essas incertezas do futuro, né? Eu sempre fui uma pessoa que quis controlar muito todas as coisas. Vulgo. Eu sempre fui muito controladora, querendo prever. Fui assim até um tempo, tá, Leandro? Eu realmente percebi, a partir de um determinado momento de vida, que aquilo tudo era uma grande falácia, aquilo tudo só, na verdade, fazia eu me sentir mais mal do que bem. A gente precisa ter um pouco da ideia de controle, porque o ser humano ele não consegue viver no caos, né? A gente precisa prever alguma coisa. Só que se a gente entende que a incerteza é uma condição da nossa vida, você também começa a perceber que algumas coisas podem se beneficiar do caos, né? E aqui na frase não é minha, é do Nassim Taleb, né? Antifrágil, como se beneficiar do caos. Esse livro, quando eu li,
Ele me fez muito bem. Ele é um livro grande, tem hora que ele escreve difícil. É denso. É denso, mas ele me fez muito bem. Mas ele, junto com outro livro, que é sobre a complexidade, que quem fala muito é o Edgar Morin, aqui no Brasil, Humberto Mariotti, que foi meu mentor por muitos anos, ele fala como é que você pode lidar com a incerteza. A primeira coisa, entender que a incerteza faz parte da sua vida e você abraça a incerteza. Fala assim, ela vai vir. Então, quando eu lido aqui com os meus times, a gente vai planejar a agenda. A primeira coisa que a gente fala é, vamos planejar a agenda sabendo que teremos incertezas. Incertezas que vão vir de todos os lugares. O que eu acho é que as tecnologias digitais, especialmente, nos abriram a possibilidade da gente ver a quantidade de incerteza que a gente tem. O Covid potencializou em milhões. Com certeza. A gente vê que a incerteza é de onde eu vou confiar? As instituições eu vou confiar? Se elas me disserem o que fazer, é suficiente? Não é suficiente. O hospital dizer que eu tenho que ficar em casa, o Ministério da Saúde fique em casa, sendo que o meu negócio, por exemplo, caindo, o que eu faço? Para que eu confio? Eu vou de máscara ou não vou de máscara? Então, todo esse ambiente, naquele momento, foi trazendo para nós assim, meu Deus, para que eu confio? O que eu olho? Então, essa incerteza, em maior ou em menor grau, ela faz parte do nosso dia a dia. Mas, por outro lado, você não acha que a tecnologia, ela vende, muitas vezes, uma falsa sensação de controle? Porque hoje, por exemplo, a gente pede uma comida num aplicativo, a gente vai controlando desde o momento que o pedido chegou na cozinha, até o momento que ele chega até a porta da nossa casa, né? Ou quando a gente chama um Uber, e por aí vai, né? A gente vai assistir um filme, agora a gente tem um controle de parar ele quando a gente quer. Não é um paradoxo? É um paradoxo sempre, mas ao mesmo tempo, todas essas questões mostram, enquanto a gente colocar o ser humano na equação, a gente não tem certeza nenhuma. Então vamos colocar o ser humano na equação tecnológica do Uber. O fato de eu fazer a programação do algoritmo, chamar o Uber, o motorista falar, eu vou te buscar, é certeza absoluta que ele irá? Não. Não. É certeza absoluta que ele não vai ter um comportamento e falar, eu não vou buscar o Leandro, nesse lugar que ele quer, eu não vou. Então, apesar do algoritmo determinar um comportamento da interface, ele não necessariamente programa 100% aquela ação. Ao mesmo tempo, por isso que eu falo, enquanto a gente tiver gente no mundo, a gente vai ter gente desobedecendo normas e nós vamos ter gente que precisa observar isso. Ser humano, comportamento humano, ele é totalmente incerto. É mais fácil eu falar que o avião vai dar a volta ao mundo do que eu vou, mesmo com boa saúde, sobreviver a esse voo. Nosso organismo não é mecânico. Então, é muito importante ter essa ideia, porque enquanto os seres humanos estiverem dentro do planeta, a incerteza continuará. O fato de eu saber que eu tenho aquecimento global, que nós já estamos, no nível, faz com que eu tenha condutas diferentes no meu dia a dia? O fato de eu entender essa questão faz com que as outras pessoas entendam. Então, tudo está se relacionando dentro de uma interconexão e que os nossos comportamentos serão sempre incertos. Aquilo que eu planejei não necessariamente é o que irá acontecer. Então, quanto mais a gente entende isso, mais a gente pode, obviamente, ter intenções para medir ou para agir face a isso, mas nós não vamos ter certeza lá no final que esse negócio vai seguir exatamente como a gente imaginou. A gente talvez tenha uma maior probabilidade de sim acontecer, mas não é certeza. Legal. E Silvia, falando ainda de tecnologias emergentes, o ano passado muitos falou sobre o metaverso, né? Inclusive no meio jurídico. Sim. E aí a questão aqui é, o quanto que esse tema avançou no direito ou ele ainda é apenas um hype? Bom, eu mesma sou uma pessoa que falei muito sobre metaverso e continuo falando. Com certeza. Gosto muito. A gente teve uma expectativa de que o metaverso, na medida em que ele foi ali colonizado pela Meta em outubro, falou assim, o metaverso vai ser assim, a gente já teve uma ideia assim, nossa, nada disso aconteceu. Porque justamente essa velocidade, algo que algo se concretiza ali no plano das ideias, não, ele tem que acontecer, ele não aconteceu, ele é uma grande piada. Só que eu gosto de dizer que a gente está vivendo já uma etapa de metaverso, que é essa fusão do mundo tangível, desse que eu toco, com o intangível, que é esse formado por algoritmos, por bytes, há muito tempo. Há muito tempo. A única coisa é que a gente vai normalizando e a gente não vai percebendo, né? A gente hoje conversa normalmente aqui nas mídias digitais, nos aplicativos de videoconferência, algo que há 3 anos atrás a gente fazia pouco. Fazia um FaceTime, mas a gente não fazia isso correntemente. Então, hoje a gente normalizou. Então, o metaverso, ele é hype no sentido de se entender que o metaverso será aquilo que foi colocado, por exemplo, pela Meta. Só que o metaverso vai muito além de uma empresa, ele vai muito além daquilo que a gente está percebendo como metaverso. Então, o que eu entendo? Que nós vamos ter uma curva
de aprendizado muito grande, e para o direito, não é porque está no começo ou porque nós estamos experimentando que a gente fala assim, não vamos olhar para esse negócio, isso aqui é besteira. Pode ser, obviamente, que não faça sentido para você nesse momento usar, até porque realmente a gente tem que ter todos os cuidados, e eu prezo muito por isso, né? Hoje, dentro dos nossos projetos em Ex-Nunc, que é esse mundo jurídico que a gente fez, a gente olha assim e fala, peraí, qual é a chance disso daqui ter algum problema com relação à privacidade do que vai ser tratado aqui? Vamos fazer uma zona de voz? Os termos de privacidade estão ok? Está no ambiente controlado? Então, tudo isso é importante, porque nós lidamos com uma operação, muitas vezes, com clientes sigilosa. Você não vai colocar em qualquer plataforma para discutir determinados assuntos. Mas, por uma questão de aprendizado, é extremamente importante. Até porque, como a gente fala, eu gosto de acompanhar pelas pesquisas o fluxo do dinheiro, né? O fluxo dos investimentos. E te falo, o mercado, especialmente europeu, ele está indo assim muito fundo nos investimentos. Muito fundo. Desde o mercado da moda, desde o mercado de metaversos industriais, que são as plataformas que estão entendendo que se eu fizer réplicas idênticas, né, o metaverso aqui no sentido de plataforma, que é o que a gente tem hoje, eu consigo muitas vezes diminuir custos em termos de operações de conserto, reparação. Então, por exemplo, um cabo submarino. Se eu tenho exatamente o que é, eu sei onde está, eu sei onde pode ter dado problema, eu não preciso ir lá, avançar. Em loco, entende? Eu já consigo fazer o projeto, o protótipo de como eu vou encarar aquela situação. Tudo isso demanda muito investimento, muito dinheiro. Ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, a Coreia, Seul, Hong Kong, trabalhando com cidades já dentro do metaverso para expandir seu comércio. Então, por exemplo, o World Economic Forum, essa semana, ele trouxe agora em janeiro de 2023, 2 reports, um sobre a interoperabilidade do metaverso e outro sobre a experiência do consumidor no metaverso, para a gente aprender que as nossas formas de consumir produtos a partir dessas integrações real e virtual vão ser cada vez mais frequentes, e o que a gente precisa saber. E mais um ponto, né? A gente está aqui numa curva em que nós vamos ter um investimento muito grande nos dispositivos de realidade aumentada. Por quê? Porque os celulares já chegaram no seu limite de design. Então, o que vai acontecer? Talvez sejam lentes mais próximas dos nossos olhos, obviamente não gigantes como essas que a gente tem visto, tem saído de tudo, mas existe uma aposta muito grande para o dispositivo da Apple, né? Que se fala a todo momento que, nossa, tá quase, mas não vai. Isso tá desde 2022, né? E a gente sabe que a Apple hoje, ela tem um potencial de sucesso nos seus produtos a partir do design muito grande. Então, a expectativa também é que, na medida em que essas questões entrem, você também começa a potencializar o uso. E aí, em qualquer setor, no direito, nos negócios, e aí essas tecnologias começam a se normalizar, porque elas começam a se incorporar dentro das atividades de cada segmento. Bacana. E Silvia, trazendo um pouco para o dia a dia da sua rotina, como chefe de operações de um grande escritório, né? Uma coisa que a gente observa é que a rotina de um escritório de advocacia, em geral, ela tem muitas tarefas, prazos, muitas vezes apertados, trabalhos complexos. E todo esse contexto, será que ele dificulta a promoção da inovação? É bem desafiador você trazer inovação de um ambiente jurídico. Primeiro, pela própria questão tradicional que a gente está imerso, o direito é secular, milenar. Então, né, nós temos as estruturas normativas, estruturas de poder que se replicam nas nossas atividades. E quando a gente fala em inovação, nossa, é um negócio totalmente... Nossa, os fluxos aqui de um lugar estão contra a inovação. Mas espera, a gente não precisa destruir tudo, né? Parece que a inovação tem assim, olha, a hierarquia não funciona com a inovação. Espera. Vamos conversar sobre isso. Como é que está o ambiente de atividades dos seus advogados? Eles estão dentro do comando e controle do mecanicismo? Sim. Se eles estão só assim, pode ter certeza que o seu ambiente está bastante elementar no sentido de inovação, porque ele não vai ter um intraempreendedorismo. As pessoas só estão executando. Como que a gente começa a colocar a conversa de inovação dentro? Não é só trazer a tecnologia. Muita gente, com certeza, inclusive aqui no GDcast já falou sobre isso. A gente precisa de diálogo, a gente precisa de colaboração, a gente precisa da cultura, a tal da cultura. E isso é feito de uma maneira que tem que ter uma consistência e uma cadência. A gente não vira assim, amanhã nós vamos mudar a cultura de um lugar. Isso não existe. Só que, ao mesmo tempo, quando você começa a trazer um lugar que você tem um espaço para a construção dessas conversas, e esse espaço indica que naquele momento essa minha autoridade tem que dar espaço para essa conversa, porque é difícil, né? Pensa um sócio do escritório de advocacia, ele precisa ver o resultado. Mas peraí, ele fala assim, aquele resultado naquele momento não vai acontecer. Então essa conversa tem que ser segura, ela tem que ter um ambiente proposto. Então é a
a palavra, a intenção. Precisamos ter a intenção aqui de trazer um pouco de inovação. Em que momento nós vamos trazer isso? Poxa, dentro dos nossos times nós temos esse momento. Aqui no GHBP nós temos um momento das nossas sprints, onde a gente quer trazer toda semana um tipo de melhoria. Sempre a gente consegue? Não, porque tem dia que a gente está com uma semana muito cheia. Mas no começo de ano a gente quer trazer melhoria. Ao longo do ano também, porque as melhorias têm que ser contínuas. Quando eu começo a trazer um ambiente como esse, eu começo a dar espaço melhor para inovação. O jeito que eu fazia tá bom, mas eu posso fazer melhor. Eu posso usar isso daqui para entregar um resultado melhor aqui, ou isso que eu estou fazendo, se eu tivesse uma ferramenta bacana, será que não tem? Então, às vezes, coisas muito simples, e você traz uma melhoria, uma inovação incremental naquele ambiente, mas você precisa ter o ambiente. O ambiente é que tem que ser construído em prol de um diálogo, de uma colaboração, de uma conversa. A inovação, ela não nasce sozinha. E Silvia, quando a gente fala dessa relação entre a tecnologia e o direito, também temos uma discussão sobre como o direito pode auxiliar a sociedade a discutir implicações sociais, éticas e até jurídicas, né, dessas inovações. E aí, nesse sentido, como um advogado pode se preparar para essas discussões? Bom, quando a gente vê hoje, né, o que a gente estuda dentro de um cenário de pós-graduação, dos cursos que são oferecidos, a gente vê uma super especialização das nossas carreiras de uma maneira geral, né? Sim. Então, minha formação é direito tributário, então eu fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado. Na minha tese de doutorado, eu entreguei, fiquei feliz, mas hoje quando eu leio, a minha sensação é assim, nossa, que tese super especializada para um determinado nicho de algo dentro do direito tributário. É importante? É importante. A ciência, ela evolui também no micro, na super análise, senão a gente não evoluía. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha o que está acontecendo em um cenário que ainda não está formado, então, por exemplo, regulação da inteligência artificial. Se a gente não conhece a tecnologia, a gente não consegue, a partir desse nosso repertório, que a gente não pode falar que é um repertório antigo, a gente não consegue entender assim, peraí, onde é que estão os perigos? Os perigos são da nossa sobrevivência, vamos dizer de modo geral. A gente sabe que qualquer tipo que afeta a nossa relação está ligado à nossa sobrevivência dessa maneira ampla de entender. Quando eu vejo que uma tecnologia está chegando, como é que eu vou simplesmente falar assim, não, eu não vou olhar para isso daqui não tem nada a ver, tá? Então, assim, não é necessário incorporar, mas para um advogado que quer perceber, ele tem que conhecer, ele tem que investigar, ele tem que mexer. Então, o metaverso. Quando você entra hoje no metaverso plataforma, você começa a perceber diferente. Vou dar um exemplo, já dei um exemplo aqui em alguns lugares que eu já comentei. Meu pai, quando viu a notícia do estupro no metaverso, você lembra? Não sei se você lembra, que saiu na mídia. Aí ele falou, nossa, Silvia, que coisa mais absurda, né? Agora as pessoas estão enlouquecendo, estupro no metaverso. Falei, pai, vamos fazer o seguinte? Coloquei ele sentadinho lá na sala de casa e coloquei o óculos Quest. E eu falei, pai, você já nunca entrou isso aqui, agora você vai entender um pouco como é que é estar nesse ambiente. E aí eu fui falando com ele, vai andando, vai fazendo isso, interagindo. E teve um momento eu falei assim, agora pensa, você tá aqui sozinho. Ele falou, nossa, dá uma sensação gostosa, né? Quando ele já estava relaxado, eu falei, então tá bom, agora eu vou entrar aqui, algumas pessoas que você não conhece vão começar a mexer com você, vão começar a xingar você, e vão começar a te ameaçar. Como que você acha que você vai se sentir? Ele falou, não, dá um medo, né? Ele falou, porque agora eu tô preocupado, mas vai entrar alguém aqui? Eu falei, então tá bom, vamos agora colocar na situação daquela moça, que estava dentro do ambiente, que tirou o círculo de segurança, e 2 caras vieram e começaram a tocar nela, né, no avatar dela, mas o negócio do óculos ali, o aparato, ele treme, começaram a falar coisas obscenas para ela. Como que ela se sentiu? Pode não ser estupro, como determina aqui o tipo penal no Brasil, mas que houve sim uma agressão, possivelmente psicológica e emocional, ela está dizendo. Então, assim, é muito provável sobre esses perigos. Eu, enquanto advogada, não vou olhar para isso, sendo que a próxima geração, a geração Z, já entra nesse ambiente sem fazer nenhum esforço. Eles já lidam com isso, né? Eles já lidam com os estranhos dentro dos jogos o tempo todo. Então, essa relação não é mais um ambiente que eu tenho que ir lá observar enquanto um agente, um produtor de prevenção das relações, não tenho que estar observando de alguma maneira, porque é isso que eles vão recomendar no futuro. Eles vão estar colocando as ideias deles dentro dos negócios, dentro dos escritórios, esses intraempreendedores que chegarão. Você fala assim, não, peraí, vamos fazer uma ideia, vamos fazer uma experiência do cliente dentro de uma atividade imersiva, que é muito legal. Ninguém hoje quer fazer só atividade real. E aí os consumidores serão dessa mesma geração. Poxa, vai ser legal, vamos fazer assim. E aí você não vai conhecer os perigos? Precisa. Porque a gente vai, inclusive, viver mais,
nós viveremos mais tempo e nós estaremos aqui. E nós precisamos trabalhar, porque nós não vamos não trabalhar. Então você não conhece, fala assim, não, isso aqui é para outra geração. Será? Você está se cuidando tanto, você está fazendo tanto exercício, você não vai estar vivo? Eu vou estar vivo, eu já sei que eu vou ficar. Eu sou daquela galera que vou morrer nos 114 anos, lá, porque vou dar problema pro pessoal de seguro. Mas a verdade é essa, a gente precisa perceber um pouco isso, né, Leandro? Que é importante a gente conhecer a tecnologia. Então, o advogado que hoje quer perceber esses desafios éticos e tudo mais, tem que fazer a experimentação. Vai lá no ChatGPT, estava com uma amiga ontem, ai, Silvia, eu não entendo nada disso. Eu falei, você já entrou no site? Não. Eu falei, entra lá e digita. Você vai ver. Dá para acreditar em tudo? Tá bom? Quer entender mais a fundo os modelos? Aí você vai estudar, você vai investigar quais são os modelos que o ChatGPT usa, qual é a comparação com outros tipos de modelos. Então, você vai investigando mais, mas conheça, se abra para esse conhecimento, para você entender onde é que pode estar os gatilhos, porque esse repertório que você tem, ele vai servir para muita coisa, inclusive para essas análises. Muito bom, Silvia. Nosso papo está legal, mas a gente está caminhando para o final. E para a gente fechar, né, baseado em tudo que você traz aí de muito rico no nosso episódio, para onde você acha que caminha a evolução do direito? O direito, ele tem que começar a caminhar a partir da nossa mudança de visão sobre o que a gente tem que olhar, tá? Então, eu vejo muito que isso nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo reclama da obsolescência Sim. do direito, né? Então, para onde a gente vai olhar? Primeiro, nós precisamos começar a observar os sinais. Os sinais que a nossa sociedade está se modificando estruturalmente. O que é essa mudança estrutural? Que nós estamos agindo em rede, que nós já estamos totalmente modelando nossos comportamentos a partir dos algoritmos, dessa simbiose. O direito precisa começar a olhar para esse tipo de sociedade, que é a sociedade do século XXI. É para essa sociedade que o direito precisa resolver os problemas. E quando a gente pensa desse modo macro, a gente começa a agir em prol dessas questões. Bom, será que o direito do trabalho que eu observo está combinando com os desejos e anseios da sociedade do século XXI? Pensando nos sinais que já estão aqui, será que o direito civil, será que o direito contratual já está levando em consideração? Será que o direito societário está levando em consideração? Então, a gente precisa olhar esse aspecto transversal que está atravessando as ciências jurídicas para perceber onde as tecnologias digitais e, especialmente, esses macro problemas do mundo afetam o direito. E, então, a tecnologia emergente é só uma das transversais, mas a gente tem os problemas de crise climática que atravessam, nós vamos ter problemas migratórios muito grandes. Então, assim, para onde caminha? Ninguém fala dos novos direitos humanos, só a galera dos direitos humanos. Só que todo mundo precisa saber amplamente, porque eu falo, as questões migratórias até 2030 vão ser globais. As pessoas vão ter problemas em países que vão sofrer inundações. Para onde vão essas pessoas? Elas vão bater na Europa e elas não vão bater na América do Sul. Então, tem tantos problemas, tem tantas questões que vão além da tecnologia. Então, acho que tem um arcabouço para a gente olhar os problemas contemporâneos e perceber onde é que o direito afeta. Eu acho que esse é um papel que eu gostaria de fazer essa mensagem para os profissionais da área jurídica. Vamos olhar os problemas contemporâneos do século XXI e ver como é que eu, profissional da área jurídica, estou interagindo com esses problemas. Isso já dá uma série de variações para você investir. Vou investir no estudo de tecnologia, vou investir por aqui, vou investir por ali, porque é isso que as pessoas vão precisar de pessoas para ajudar nesse tipo de problema. Os advogados vão ser muito necessários nesse sentido. Muito bom, Silvia. Gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicast e deixo já meu convite para você voltar mais vezes. Leandro, eu que agradeço. Vai ser um prazer voltar. Espero que tenha sido um bom papo. Com certeza. E fico muito feliz assim, em participar e poder colocar um pouco das minhas ideias aqui para vocês. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.